Meus amigos, começamos a semana já com o pé direito, viu? Uma grande notícia. O careca do INSS vai abrir o bico e talvez entregue os seus comparsas ainda hoje. É isso aí. A CPMI do INSS havia feito um requerimento para convocá-lo a depor. Entretanto, como o caso está no Supremo, sob relatoria do ministro André Mendonça, precisava da autorização dele. Para nossa surpresa, o Mendonça desobrigou a presença dele na CPMI. Então Mendonça virou para ele e falou: olha, você vai se você quiser, você pode ir ou não. E aí a defesa dele falou que não ia. Entretanto, nesse fim de semana houve uma reviravolta, parece que ele mudou de ideia e ele vai comparecer sim hoje a partir das 4 horas e talvez ele abra o bico e entregue os seus comparsas, né? E, cara, essa é uma grande oportunidade que a gente tem. Afinal de contas, a CPMI tem poder de polícia. Pode quebrar sigilo. Lá ele não pode mentir, senão pode sair até preso de lá, como já aconteceu, né? Então ele vai ter que falar a verdade. E o careca é talvez a peça central de toda essa história. Talvez ele possa entregar todo esse bando. Talvez ele queira, né? Vamos entender melhor aí ao longo do dia o que fez ele mudar de ideia. Talvez teve uma conversa ali com seus advogados, né? Tenha sido orientado. É o seguinte, salva o teu porque tem um certo outro careca aí que a batata dele já tá assando, né? Então, salva a tua careca enquanto há tempo. Não sei, talvez seja isso, né? Vamos entender melhor. Mas olha só a matéria aqui. Careca do INSS decide prestar depoimento à CPMI nesta segunda-feira, né? A CPMI do INSS negociou com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como Careca do INSS, sua ida ao colegiado nesta segunda-feira, hoje, de forma presencial. Então ele vai estar lá no plenário, né? A informação foi dada à CNN pelo relator, deputado Alfredo Gaspar. Abre aspas, o advogado nos confirmou que ele vai. Quem recebeu a comunicação foi o presidente da CPMI, Carlos Viana. E o interesse em comparecer partiu do próprio empresário. Então, eu acho que foi isso mesmo, viu? Ele recebeu uma orientação aí dos seus advogados e, enfim, fez a escolha menos pior. A negociação ocorreu depois que o ministro André Mendonça desobrigou o empresário de comparecer à CPMI. Como eu falei, o caso está no Supremo, sob a relatoria de André Mendonça, e a expectativa, talvez, do Mendonça fosse que, deixando na mão da PF e as investigações avançando, né, PF descobrindo aí novas informações e tudo mais, isso fosse fazer com que o empresário, o Careca, ele ficasse pendente a fazer uma delação premiada e entregar todo o bando, tá? No meu entendimento, na minha visão, pode ser que não seja isso, mas na minha visão, esse foi o posicionamento de André Mendonça. Ele deixou a PF avançar com as investigações, desobrigou de comparecer à CPMI, porque talvez o depoimento dele pudesse atrapalhar e tudo mais, né? Atrapalhar uma possível delação, para que então, no futuro, depois que a PF descobrisse, fechasse o cerco, descobrisse aí outros envolvidos, ele fechasse um acordo de colaboração premiada e entregasse o restante, né? No meu entendimento era essa a intenção, mas talvez a estratégia da defesa dele seja o contrário, seja na CPMI já entregar todo o bando. E sinceramente, eu espero que isso aconteça. Porque no acordo de delação, tudo bem, é viável, é bom, a gente pode descobrir os outros envolvidos, né, quem é que está por trás e tudo mais, só que na CPMI, cara, a CPMI é um instrumento jurídico, porém o rito, o controle, o andamento é totalmente político. Então a gente não precisa de evidências, por exemplo, para quebrar um sigilo. Então ele cita o nome de alguém, a CPMI pode quebrar o sigilo desse alguém. Vocês estão entendendo? Enquanto o Mendonça, ele não é igual outros ministros aí, que a gente não precisa citar o nome, o Mendonça ele vai seguir a lei, ele vai seguir o devido processo legal, né? Então ele só vai determinar a quebra de sigilo de alguém se de fato houver fundamentação, se de fato houver elementos que embasem essa quebra de sigilo. Só que na CPMI a gente já vai ter esse poder. Então ele citou o nome de alguém, pronto, já quebra o sigilo, já descobre, já vê se o cara recebeu ou transferiu o recurso e já coloca ele na investigação também. A PF já vai atrás dele, já faz o famoso follow the money, né? Siga o dinheiro. Essa é a questão, espero que seja isso aí. Então, na decisão, Mendonça diz que, tecnicamente, a PF pode apresentá-lo
à comissão, mas que o comparecimento não é compulsório, não é obrigado, né? Conforme as investigações, o careca do INSS seria intermediário das associações, recebia os recursos debitados indevidamente e repassava parte deles a servidores do INSS ou familiares e empresas ligadas a eles. Já Camisotti é suspeito de ser um dos beneficiários finais. Ambos negam as ilegalidades, né? Não, a gente só estava transferindo recursos ilegalmente, recurso oriundo de furto, de roubo dos velhinhos, mas não teve nada de irregular não, imagina, né? Essa gente tem a cara de pau ainda de negar que não tinha nada errado. Bom, não podia ser diferente, né? O exemplo vem de cima. A gente tem um ex-presidiário na presidência, alguém que chefiou o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Como será que ia se comportar toda a administração pública abaixo da presidência? Ia seguir o exemplo do chefe, né? E, lamentavelmente, é o que a gente vem acompanhando, né? Não só no INSS, mas a gente vê corrupção, escândalos estourando na cultura, principalmente na cultura, né? Na saúde, enfim, em todos os outros ministérios. Esse é o Brasil. O Brasil voltou. O Brasil da corrupção, o Brasil da impunidade, o Brasil da roubalheira, o Brasil da perseguição, da censura. Esse é o Brasil. O Brasil da democracia relativa. Mas se Deus quiser, o Careca vai abrir o bico hoje na CPMI, vai entregar todos os comparsas, a quadrilha, e a partir daí o castelo de cartas desse bando, para não falar outra coisa, vai começar a ruir. Um após o outro a gente vai colocar na cadeia, se Deus quiser. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.